Olá, povo de Deus, quarta-feira da terceira semana da Quaresma, 10 de março de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 4, 1, de 5 a 9 e de Mateus 5, 17 e 19. Deuteronômio faz parte do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Embora a narrativa tenha como contexto tempos antigos do povo de Israel, com Moisés sendo apresentado como o grande legislador e também profeta, a última redação do texto é pós-exílio. É uma narrativa da escola sacerdotal com aqueles que vieram do norte para o sul depois da queda da Samaria. Para que possamos entender o nosso texto de hoje, bem como todo o livro do Deuteronômio, é preciso fazermos um exercício de imaginação sobre o papel da lei na constituição da identidade do povo. Cumprir a lei é defender a vida, colocando Deus como eixo organizador da existência do povo. Nosso texto está na boca de Moisés, que é um ícone para o povo de Israel. A preocupação dele é que o povo possa tomar posse da terra da promessa, obedecendo às leis e os preceitos de Deus como condição para defender uma qualidade de vida. Interessante que Moisés diga ao povo que ele se destacará do meio das nações como uma nação sábia e inteligente se observar a lei do Senhor. O diferencial como povo está aí e que provocará a reação de admiração de todas as nações. Que povo sábio e inteligente é essa grande nação, dirão os demais povos sobre Israel. Mas, acima de tudo, o povo de Israel se destacará porque tem um Deus muito próximo, que caminha com ele, que faz história com ele. Ter Deus próximo e um código de lei justo, com leis tão aprimoradas, farão de fato do povo de Israel um povo diferenciado. Por fim, nosso texto hoje reforça o papel da memória na construção da história do povo. Povo sem memória é povo sem história. Por isso, Moisés alerta: procura com grande zelo de não esqueceres de tudo o que viste com teus próprios olhos, que eles nunca se afastem do teu coração em todos os dias da tua vida. Antes, ensina-os aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Essa educação continuada de geração em geração é fundamental na garantia da estabilidade de uma nação. O conhecimento da própria história faz com que o povo evite repetir erros do passado e possa projetar tempos de superação. Mateus 5, 17 a 19. É bom situarmos nosso texto hoje no grande contexto do Sermão da Montanha, que compreende os capítulos de 5 a 7 de Mateus. Depois das bem-aventuranças, Mateus reúne ditos e ensinamentos de Jesus, onde aparece uma revisão das leis com o refrão: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouçamos os parcos versículos de hoje. Jesus disse aos discípulos: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um só jota, um só ápice da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém violar um desses preceitos mais pequenos e ensinar assim aos homens, será o menor no reino do céu. Mas aquele que os praticar e ensinar, esse será grande no reino do céu. Entender essa perspectiva de Jesus frente à lei é fundamental para a nossa vivência como cristãos. Quando se internaliza o valor da lei, ela deixa de ser um elemento externo que nos obriga.
Por exemplo, para a grande maioria dos cristãos, a lei como não matar, não furtar, honrar pai e mãe e outras são, pode-se dizer, leis desnecessárias, enquanto leis, pois quem assumiu o caminho do Cristo nem passa coisa contrária a estas pela sua cabeça. É o que Jesus está propondo quando ele diz levar à perfeição. E nisso se concentra o papel da religião na vida das pessoas, inculcar os valores no mais profundo das suas consciências, pois uma pessoa com sadios valores vivencia o cristianismo mesmo sem explicitar sua opção pelo evangelho, os chamados cristãos anônimos. O Concílio Vaticano II abriu espaço à reflexão sobre homens e mulheres, povos inteiros, que dão testemunho na vida de valores cristãos, mas não professam explicitamente a fé cristã. O teólogo Karl Rahner, em seu livro Cristianismo e Religiões Não Cristãs, apresenta a tese do alcance universal da graça de Deus sobre cristãos professos e cristãos que ele chama de anônimos. Hoje há quem questione essa tese, pois parece infringir na liberdade humana, pois, como ele fala, o ser humano não tem a liberdade para recusar o dom da fé, que é dado a todos indistintamente. Ao dizer que todo homem é alcançado pela graça de Deus, e por isso todo homem é um cristão anônimo, obrigado, porém, a se tornar cristão explícito, fica evidente que parece não haver outra saída. Porém, os adeptos desta teoria dizem que resta sim ao ser humano a possibilidade de negar essa graça recebida. Interessante observar o papel que é reservado à Igreja dentro da perspectiva dos cristãos anônimos. Afirma Rahner: a Igreja não deve ser considerada a comunidade exclusiva daqueles que têm o direito à salvação, e sim a vanguarda socialmente relevante, a explicação em termos históricos e sociais daquilo que o cristão espera ser realidade escondida, também fora da visibilidade da Igreja. Desafio, portanto, para todos os cristãos que se identificam com a proposta de Jesus com o Evangelho, fazer do próprio estilo de vida adotado um sinal luminoso e explícito dos valores cristãos internalizados no seio da sociedade. Chamemos a isso de missão por irradiação, muito mais do que por pregação. Considerando esse tempo de pandemia, vemos como isso é fundamental, pois, se não nos é permitido testemunhar o Cristo por meio de nossa frequência à comunidade, frequência aos sacramentos, temos que ser sinais dele no dia a dia, nos mais diversos ambientes que vivemos, sobretudo para os da própria casa. Assim, estaremos vivendo os valores da lei cristã na perfeição, como Cristo queria, e não simplesmente na observância da doutrina e costumes cristãos. Para quem internalizou a fé, a doutrina e a prática externa podem ser até supérfluas num determinado momento como este de pandemia. Vivamos, portanto, os valores da fé cristã como estilo de vida. Um beijo no seu coração.